Aleluia. Amados, vamos louvar o louvor da harpa cristã. 308. Aleluia. 308 da harpa cristã. Mas antes eu quero orar com os irmãos, com todos, para que Deus venha abençoar esta noite. Venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Pai santo e fiel, nós estamos aqui reunidos em teu santo nome para entoar, Pai, louvores, cânticos ao Senhor. Que assim nesta noite, meu Deus, o teu nome, ó Deus, seja glorificado através das nossas vidas. Que nesta noite seja uma noite de bênção, Pai, para cada um que está ouvindo, que vai ouvir a tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha libertar, venha salvar, porque estas coisas o Senhor pode fazer. Eu entrego este culto nas tuas mãos. Que assim o Senhor venha nos abençoar e nos livrar de todos os males. Em nome de Jesus. Louvor da harpa cristã 208. 208. 208. Em seguida, a diaconisa Cláudia lê a palavra para a gente dar início. 208 da harpa cristã. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, vamos ver a Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meio Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia. Deus é bom, amados, e é bom em todo tempo. Daqui a pouco nós continuamos adorando ao Senhor. Tem muitas irmãs para louvar ao Senhor. A diaconisa Cláudia vai ler a palavra. Em seguida a gente senta e continuamos orando. Louvando a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém.
Eu vou ler aqui em Jeremias 18, que diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, amados? Amém. Aqui a palavra ela já está bem clara, que nós somos um vaso nas mãos do oleiro. E o oleiro ele quer trabalhar em nossas vidas, mas para isso a gente tem que dar lugar para que ele venha trabalhar. E eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha casa, ó casa de Israel. Nós somos a casa, nós somos o templo do Senhor Jesus. E quando ele bate na nossa porta, muitos não querem abrir. Mas quando a gente abre e que o Senhor faz morada, nós somos um vaso. Ele nos torna um vaso conforme Ele quer. Assim, se a gente deixar Ele trabalhar em nossas vidas. Amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É para Jesus, amados, essas palmas. Tem que ser bem forte, né? A Bíblia diz que só o Senhor, Deus, é digno de toda honra e glória. Pode sentar, vamos adorar o Senhor, continuar adorando a Deus. A irmã Severina louva o Senhor. Amém? Amém. Pode ser da harpa, pode não ser. Aleluia. O telefone. Aleluia. Tu ficou longe ali, eu caí. Aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. O sol se esconde sobre o teu olhar e eu Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver.
mil motivos pra seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amado, sempre que eu vejo um culto de rua ou participo dele, eu lembro de mim. Quando eu ainda era jovem e eu via os cultos de rua, e como acontece com muitos, né, dizendo que aqui seja, mas eu jamais sairia para a rua, porque eu jamais gostaria ou desejaria de ser cristã, né, na minha juventude. Então, quando eu tinha os cultos de rua próximo da minha casa, eu me escondia, não saía por nada. Nem que eu tivesse que sair de casa, acho que eu saía, abria a porta e corria. Porque jamais eu queria que ninguém me abordasse. Porque no meu coração não era algo que eu desejasse para mim. Mas aí os anos vão passando na nossa vida. E a gente vai enxergando que sem Deus nós não somos nada. Por mais que a gente ande do nosso, a gente quer andar do nosso jeito, porque pra gente tudo está bom, né? Mas o tempo vai passando e a gente vai enxergando a necessidade de Deus na nossa vida. E sempre que eu escutava os cultos de rua, eu aprendi um hino da harpa cristã só pelos cultos de rua. E eu aprendi o hino 15 da harpa cristã só de ouvir os cultos de rua. E olha que eu passava longe de um crente. Se eu viesse na mesma rua que um crente, eu pulava de calçada. Porque eu não queria que ele abordasse a mim. Porque há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu enxergava a igreja como os cristãos meus que sem sabedoria de abordar alguém. Porque quando um cristão abordava um ímpio, alguém que não servia a Deus na rua, a primeira palavra é: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Meu Deus. Amados, quem quer ouvir que vai para o inferno? Quem é que quer ir para o inferno? Quem quer, né? Ninguém quer ir para o inferno, né? Mas assim, na minha época, anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu ouvi muito alguém que me abordava e dizia assim: você não quer Jesus, não? Pois você vai pro inferno. Amados, eu jovem, né? Com todo o jovem é jovem, né? Jovem quer aproveitar a sua vida, seu tempo. E você vê uma pessoa já de idade, já madura, dizer assim: você não quer Jesus, não? Pois vai pro inferno. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha época? Então isso fez de mim, foi pra mim me afastar cada vez mais. Porque em vez de eu me aproximar de pessoas que diziam que servia a Deus, a pessoa só dizia: vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então quando eu via um crente, um cristão, eu já corria, já mudava de calçada. E se eu visse que era um culto de rua, eu passava bem longe. E quando eu estava na porta de casa, que eu via um cristão vindo, eu já entrava. Mas por quê? Quando me abordava, só era isso que falava. Então eu tive que viver, né? Eu comecei a visitar a igreja cristã depois que eu conheci meu esposo.
conheci meu esposo, ele disse assim pra mim: a minha mãe é crente. Eu disse: pronto, já não vai dar certo. Meu Deus. Amados, eu nunca nem vi a mãe dele. Mas só o fato dele dizer assim: a minha mãe é crente. Eu disse: pronto, esse negócio já não vai dar certo. Por quê? Porque eu queria andar do jeito de continuar e ser a pessoa que eu era, né? Então eu queria andar do mesmo jeito, não queria que ninguém me julgasse. Mas isso ela nunca fez. Ela me abraçou do jeito que eu era, né? Me convidava para a igreja: Adri, vai ter festividade, vamos. Mas a igreja que ela me levava era a igreja que as pessoas tinham que pegar no braço para levar você para ser cristão à força. Quantas vezes eu fui até o altar porque um irmão me puxava pelo braço. Eu saía assim, arrastada, gente do céu. A Bíblia diz que nem por força, nem por violência. Amados, é tão bom a gente servir a Deus com prazer. É tão bom a gente ir para a casa do Senhor com prazer de ir, porque Ele é bom. Porque a sua bondade, ela dura para todo sempre. Ele é bom. A gente está aqui nessa noite é pela bondade do Senhor nas nossas vidas. É pela graça dele. Não é porque a gente merece. Nenhum de nós que estamos aqui merece. Somos merecedores. Mas é porque Deus é bom. Então Ele vai nos alcançando, Ele vai trabalhando na nossa vida. E eu dizia: um dia que eu tiver de ser crente, eu vou ser por amor e para servir a Ele, não porque alguém quer que eu seja. E todas as vezes que eu fui à força. No dia do meu casamento eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus tantas as vezes. Mas não porque era algo que eu desejava, mas porque a pessoa, de certa forma, estava me forçando a ser. Não, venha, vai. E eu ia, para não ser mal educada, para não fazer uma desfeita com a pessoa, eu ia. Mas quando eu saía da igreja, eu continuava a ser a mesma pessoa. E Deus não tem como fazer morada, nem transformar nossas vidas se a gente não quiser. Aleluia. Então teve um dia que de fato e de verdade eu disse: não, agora eu quero servir a Deus. Eu quero conhecer verdadeiramente esse Deus. Porque no dia do meu casamento eu aceitei Jesus, mas no outro dia, uns 2 dias depois, o pastor foi na minha porta, eu fechei a porta e disse: não vou abrir. Eu vi pela janela, olha só. Eu vi pela janela, oxi, pá. Não vou abrir não, olha, não vou abrir a porta não. Porque não era o desejo do meu coração. Não era algo que eu queria. Então, os dias foi passando e quando meu esposo estava, o pastor vinha e falava, entrava aqui, saía aqui. Mas teve um dia que de fato eu tive que me encontrar com ele. Chega um momento na nossa vida que a gente não tem como mais correr, nem se separar dele, né? Então teve um dia que eu disse: não, agora eu quero. Mas eu me lancei, sabe? Eu me lancei nos pés do Senhor. Eu disse: não, agora eu quero que Ele me transforme. Eu quero que Ele faça morada dentro de mim. Eu quero que Ele seja o meu Pai. E Ele foi. E Ele é. E hoje eu digo para quem estiver ouvindo que não serve ao Senhor, no sentido de ter se entregado a Ele de fato e de verdade, confessado, porque nós precisamos confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E eu posso dizer para você que foi a melhor coisa que eu fiz. E tem até o louvor: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Então hoje eu sirvo a Deus e eu louvo ao Senhor por Ele ter me escolhido. Porque chamados muitos são, mas a Bíblia diz que poucos são os escolhidos. E eu louvo ao Senhor pela bondade dEle,
Louva ao Senhor por Ele ter me alcançado a tua vida. Então nessa noite nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu louvo a Ele pela sua bondade. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. A gente sempre tem algo para falar do Senhor. Não tem como. Né, irmã Rosimeira? A gente sempre tem algo para falar do Senhor. Amém? Está com a oportunidade a senhorita. Louvado seja Deus. Eu confesso que eu tenho que ficar olhando a hora que eu estou sem. Sempre vou pegar até meu relógio para ficar atualizada, né? Maria, a gente vai falar, né? Amanhã de manhã, eu vou ler aqui em Salmos, que a minha vista está. Vou ler aqui em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, né, na minha vida. Às vezes eu chego a sumir, né, da igreja. Às vezes eu chego a ficar em casa. Mas Deus, Ele não deixa. E eu agradeço a Deus por isso. Deus, quando não manda um pastor ir lá, Deus manda as servas dele para levar uma palavra. E aí eu sinto força para ir na igreja. Porque cada dia é uma coisa, problema de saúde, isso e aquilo. Mas eu só agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, né? E eu peço a minhas irmãs que sempre apresentem o meu esposo em oração, que ele vem sentindo a perna dele, né? Do acidente que ele teve. Tem dia que ele não dorme, gemendo de dor. Aí ele tem que fazer os exames, passar no médico, tudo isso. E quando não é ele, é eu. Mas eu creio no meu Deus que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida, da vida do meu esposo, da minha família. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Às vezes eu estou em casa, boto um louvor, converso com Deus, eu sinto a presença de Deus na minha casa, eu sinto. Só tenho que agradecer ao meu Deus por tudo, né? E que Deus venha falar conosco, né, nesta noite. E que Deus venha renovar minhas forças a cada dia de culto que eu estar lá, em nome de Jesus, porque eu não quero servir o mundo. Isso eu falo para Deus todos os dias. Eu só quero servir ao meu Senhor, só Ele. Então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, amados, em nome de Jesus. Quer louvar? Beatriz louva enquanto a gente prepara o departamento. Somos 20 e alguma coisa. Chegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mulheres para louvar o Senhor. Que Deus abençoe. A Beatriz vai louvar o Senhor e em seguida o departamento louva também. É melhor glória a Deus. Todo mundo quer água, quem quer água levanta a mão. Olha, pronto. Paz, a sua criança. O mundo não pode roubar minha infância. Meu louvor, exala a esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente pra que eu não resgate a minha esperança. O inimigo quer tirar de mim
Me humilhei e o teu amor sarou minha terra, me esperou, voltei, nos seus braços voltei. Criança de paz, sou sua criança. O mundo não pode roubar minha infância. Meu louvor, essa minha esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente, trazendo resgate a minha esperança. O inimigo quer tirar de mim a minha essência, o meu jardim. Ele não quer levar eterno, pra que eu não volte a inocência. Voltei para os teus braços, voltei. Me humilhei e teu amor sarou minha terra, me esperou. Voltei para os teus braços, voltei. Criança de paz, sou a sua criança. O mundo não pode roubar minha infância. Meu louvor, essa esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar, porque Ele viu. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viu estar. Criança de paz, sou sua criança. O mundo não pode roubar minha infância. Meu louvor, essa esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Me lanço a ti, paz, sou sua criança. O mundo não pode roubar minha infância. Meu louvor, essa esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Me lanço a ti, paz, sou tua criança. Não, herege, não vem desse tipo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que assim seja, né, amados, na vida da Beatriz, todas as crianças. O departamento vai louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Começamos para Agora o departamento vai cantar.
Coluna de Betel, salva a igreja com a paz do Senhor. A todos. Glória a Deus. Crescendo por Jesus. É o meu Deus, cantarei tão grande. É o meu Deus, que todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu
do Arthur, a irmã Maria está com a oportunidade. Após a oportunidade dela, a gente já passa com o Arthur. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Que vou ter a oportunidade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A todos quantos estão ouvindo, né, esse som, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tocar no coração, que você abra o coração para deixar Jesus entrar, a palavra do Senhor entrar no seu coração. Quero dizer que sem Jesus não há vida. Sem Ele não há vida. Sem Ele não podemos viver, né? Então, para dizer que o Senhor Jesus, Ele é bom, que só Ele pode salvar, só Ele pode curar, né? Só Ele pode nos libertar. Quero dizer para você que não me conhece há muito tempo. Não me conhece há um bocado de tempo, a Teca, né? A Tami me conhece há um tempo, né? Mas o Senhor Jesus, Ele me transformou um pouco. Ele ainda vai me transformar mais. Glória a Como o Deus. nosso pastor pregou essa semana, ele está tirando as minhas horas para que eu venha assim chegar aonde Ele quer. Eu preciso muito ainda, que eu era muito doidona. Mas o Senhor, Ele vem me consertando, me colocando no prumo. Passo por prova que eu digo assim, Deus, eu não aguento. Mas não é porque eu esteja fazendo algo errado, não. É porque eu sei o que o Senhor quer comigo. Eu sei aonde Ele quer me levar. Eu sei o que Ele quer para minha vida. E eu corro desse chamado. Então, o Senhor está tirando as minhas lãs, né? E eu creio que Ele vai me aperfeiçoar para que eu chegue onde Ele quer. Eu sei que eu vou pregar. Eu sei que eu vou longe. Morrer agora eu não vou, não. Posso ficar doente. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai. Eu não vou morrer agora porque ainda vou pregar. Vou ganhar almas para Jesus. Ainda. Eu tenho um desejo no meu coração. Eu sempre disse para Deus, eu quero ir. É difícil. Nosso pastor, ele falou assim, você está disposto a ir lá na biquinha? Ah, é difícil, né? É difícil, né? Ir lá, né? É difícil ir lá no morro. Muito difícil, né? Mas eu digo para o Senhor, eu quero ir. Eu quero ir lá. E digo para o Senhor, eu quero ir, quero ganhar alma lá. Porque eu quero ver a minha família salva. Eu não vou morrer. Enquanto eu não ver os meus filhos na presença do Senhor, eu vou ver. Eu vou ver. Entendeu? Da minha família. A minha família é uma família um pouquinho grande. E a primeira a aceitar Jesus foi eu. E quando eu aceitei Jesus na Assembleia dos Santos, quando eu cheguei em casa, que eu disse para minha avó, eu aceitei Jesus, ela disse, bode aqui não entra. Bode aqui não entra. Eu digo, pronto, e agora? Ela disse, não entra, e ela não deixou que eu entrasse. Aí eu voltei para a igreja, fui lá, digo, pastor, e agora o que é que eu faço? Minha avó não quer que eu entre na igreja, porque ela disse que eu sou bode. E ele foi comigo, minha avó deixou eu ficar em casa, mas ela ficou muitos dias sem falar comigo. E daí eu fui buscando ao Senhor. No início da minha fé eu buscava de verdade. No início da minha fé eu buscava assim, o Senhor, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu orava. E Glória a Deus. hoje eu oro sim, eu jejuo, mas é com mena, né, com pão. Mas o Senhor Jesus, Ele foi tratando comigo, Glória a né? Deus. E hoje eu sou um pouco melhor. Eu aprendi um pouco com o grande homem de Deus, com a grande mulher de Deus, que antes com pouca coisa eu já ficava com raiva de alguém. E uma vez ele me chamou a atenção. Ele disse, para quê? Ficar com raiva, pouca coisa, Maria. Se nós temos um Deus que pode todas as coisas e Ele é grande sobre todas as coisas, né? E eu fui mudando isso. Hoje eu estou de pé e eu sou
crente em Jesus, eu ia desistir quando mataram meu filho. Quando mataram meu filho, eu cheguei na casa da mãe dele, da irmã Teresa. Eu disse, eu não quero mais Jesus. Porque como que eu vou servir a Jesus se ele permitiu que matasse o meu filho? Não quero saber, eu estava disposta. E a irmã Teresa, não é assim, não é assim. É por aqui. Daí ele entrou. Não sei como ele chegou, não vi ele abrir a porta, mas ele chegou para tomar café. Aí eu estava falando essa palavra que não queria mais Jesus. E ele disse, senta aqui. Eu sentei ao lado dele, na mesa, e ele foi conversando. E ele foi falando que não era assim, né? E eu voltei para Jesus. É difícil, mas não é impossível, né? Porque nós servimos a um Deus que pode tudo, né? Eu sou um pouquinho rebelde, mas como eu disse, a lã vai cair e todos vão ver o que Deus ele vai fazer. E eu vou pregar, eu vou viajar, pregar a palavra. Quem crê? Amém. Glória. Né? E eu vou ler aqui, né? E eu vou ler aqui João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha vida eterna. Então quero dizer para você que vida eterna só há em Jesus, não há em outro. Só há em Jesus, só ele que pode nos salvar. Já pensou que Deus tão bom conosco? Eu não daria o meu filho para morrer por ninguém. Mas Deus, ele deu o seu filho, é o único filho que ele tem. Ele deu para morrer numa cruz por um pecador nojento, que não valia nada, né? Que muitas vezes rejeita ele, né? Mas ele deu o seu filho para morrer por nós, para que nós fosse salvo por ele, pelo Jesus Cristo, né? E eu digo para você, aceite Jesus. Se você é desviado, volte para Jesus. Tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Às vezes tem tanta coisa. Mas eu digo assim, Jesus, o Senhor está comigo? Se o Senhor está comigo, eu posso vencer todas as coisas. Essa semana eu achava que eu ia morrer. Eu digo, Deus, eu vou morrer. Passei mal um dia no trabalho. No outro dia passei mal no ponto do ônibus. Voltei para casa, fui para o hospital tomar injeção, tomar remédio. Né? Mas Deus, ele não vai me levar agora não. Vou pregar. Vou ganhar almas. Meu pastor disse que quem ganha alma, sábio é. Viu? Então, eu agradeço aqui a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que se eu for falar o que eu tenho que falar, o que Jesus já fez, é muita coisa, gente. Muita. Agradeço a oportunidade. Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim, para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, Nós agradecemos a Deus. Amém? Amém, nós vamos aplaudir. eu quero ser. Amado, se eu for falar também não vai ter pregador. Então, o pregador está aqui, vai distrazer uma mensagem, após a mensagem dele, o pastor termina, encerra o trabalho. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui, de estar de pé, louvando ao Senhor. Não foi, hein? Eu vou fazer de ti vaso de honra. Pai, está aqui a vida do servo. O que eu peço, Pai, é que o Senhor conte
conosco. Que assim o Senhor use este vaso, Pai, para falar conosco. E eu creio que todos entram em concordância. Esse amém foi muito fraco. Pai do Senhor, amada igreja, Cristo Jesus, abra a vossa Bíblia sem demora, Mateus capítulo 11. Deus é bom, meu irmão. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus trouxe você. Eu sinto o Espírito Santo ardendo profundamente sobre o meu coração nessa mensagem que eu irei trazer para os irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Toma sobre vós o meu jugo, e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Quando nós se aprofundamos em Mateus capítulo 11, a qual Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Naquela época, a qual Jesus ele está evangelizando, está pregando a palavra do Senhor, ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, porque os religiosos naquela época, eles traziam um fardo pesado, os fariseus traziam um fardo pesado sobre o povo, e eles botavam o fardo pesado sobre o povo, mas também eles não removiam aquele fardo que ele colocava sobre o povo. Aí Jesus entra dizendo: vinde a mim. Se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, vinde até Jesus, porque Ele vai aliviar aquilo que está pesado, aquilo que está deixando você sobrecarregada, sobrecarregado. E quando nós se aprofundamos nesse texto, Jesus ele disse: toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Então Jesus está dizendo que nós devemos aprender com Ele. Nós devemos tomar o seu jugo. Por que nós devemos tomar o seu jugo? Porque o seu jugo é suave. O seu fardo é leve, não há peso. Você não vai sentir peso. Então, Jesus ele diz: aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vemos a humildade de Cristo, aonde ele chegava, como ele falava com as pessoas naquela época. Quando nós se aprofundamos na Sagrada Escritura, todos que iam ter com Jesus, se eles estavam doentes, se eles estavam enfermos, eles eram curados, eles eram transformados. Se a sociedade não dava nada pelaquela pessoa, Cristo estava lá para abraçar ela. Cristo estava lá para consolar elas. E se nós olhar para essa palavra, Jesus diz: encontrarei descanso para a vossa alma. Tem um cansaço físico e tem um cansaço que é na alma. Quando é o cansaço na alma, o homem ele não consegue ir lá tirar o cansaço. Você luta contra si mesmo. Mas Deus diz que você não deve lutar com as suas forças, mas chamar Jesus e tomar o jugo dele, que é suave, e tomar o seu fardo, que é leve. Então aquilo que é pesado, que você está levando, você deve lançar sobre Cristo, lançar sobre Ele. Por quê? Quando nós se aprofundamos nesse texto e nessa geração que nós vivemos, hoje é uma geração moderna, onde a tecnologia ela toma de conta do mundo. Então a ansiedade toma de conta do coração do homem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Pedro ele diz: lance sobre mim todas as vossas ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não é um homem que tem cuidado de você, é o Deus Todo-Poderoso. Então, se você estiver ansioso, se você estiver preocupado com tantas coisas desse mundo, você deve ir até Jesus. Ele disse: vinde a mim. Estou com tantos problemas, eu devo ir até Cristo, eu devo ir até Ele, porque Ele poderá resolver os meus problemas, as minhas soluções. E nós vemos isso, que é tão claro e notório. Porque quando nós oramos e se conectamos com Deus, o ambiente ele fica mais suave, tudo fica mais tranquilo. Que a nossa confiança não esteja no homem, mas esteja em Deus. Então, se o jugo estiver pesado, se o fardo estiver pesado, lance sobre ele, porque ele colocará sobre vós o jugo suave, o fardo leve. Você vai andar com toda suavidade. E quando nós olhamos para esse mundo, às vezes nós temos o que? Aflição. Às vezes nós decepcionamos muitas pessoas. Se você tiver aflição, Jesus ele diz em João capítulo 16, versículo 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo terei aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para os discípulos: neste mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como eu venci o mundo, vós também irá vencer. Por quê? Porque vocês estão levando o meu nome. O meu nome está sobre o vosso coração. Vós abriu o coração e eu entrei, fiz morada. Para que onde Cristo esteja, esteja você lá com Ele. Esteja vós com Ele. Apocalipse, João descreve que Jesus está à porta e bate. E aquele que abrir, ele vai entrar. Vai cear com você e você com ele. Não há outro canto que nós venha participar de uma ceia, de um banquete, a não ser o banquete que Cristo tem preparado para mim e para você. Um banquete que vai saciar a sua fome. Um banquete que vai saciar a sua sede. A sua alma deve estar sedenta. Aleluia, pela palavra. Por esse Deus bondoso, fiel para com a sua vida. Quantos livramentos Deus já lhe deu. Quantos caminhos que você já andou, que Deus lhe guardou, que você disse, não tem saída. É beco sem saída. E Deus mostrou a saída. Deus lhe livrou, Deus lhe guardou. E hoje você chegou até aqui. A oportunidade você está tendo. Porque Deus está lhe concedendo vida. Para que você venha conhecê-lo. Para que você venha conhecer o seu Criador. Aquele que lhe formou do ventre de sua mãe. Aquele que permitiu que você visse o pôr do sol. Então Cristo ele diz: vinde a mim. Se você está cansado, vá até Jesus. Não vá até o homem, não a mulher, vá até Jesus. Coloque seu joelho no chão, clame a Ele, busque a Ele, porque você vai encontrar descanso para a vossa alma. Aleluia, glória a Deus. A sua alma vai ter paz, tranquilidade, alegria. Porque Cristo, Ele vai colocar uma paz dentro de você, não a paz que o mundo oferece.
mas uma paz eterna. Ele vai eternizar dentro de você a paz que Ele oferece, da mesma paz do mundo. Então Cristo, Ele está te dando a oportunidade, porque o que Ele mais quer é salvar a tua alma. Jesus disse: se crer de mim e for de batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós devemos crer no Senhor, nós devemos crer na sua palavra. Marcos capítulo 16, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós devemos crer no Senhor. E a condenação é essa: é que a luz veio ao mundo, e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todos aqueles que fazem o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, se nós estamos aqui nessa noite, nós cremos no Senhor Jesus. Nós erramos, nós pecamos, mas também nós reconhecemos. Nós viemos para a luz, para que as nossas obras mais venham a ser reprovadas. Para que Deus venha colocar nós na direção certa, na direção dEle. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são manifestadas em Deus. Então hoje as suas obras não são manifestadas mais nas trevas, são manifestadas em Deus. Então você está no caminho certo. E quando nós se aprofundamos nesse texto, que fala sobre salvação, que fala sobre vida eterna, que fala sobre crer, nós lembramos de Paulo, aos Romanos, capítulo 8. Porque agora não há condenação para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então hoje nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito de Deus que veio sobre nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus subiu ao céu, ele rogou o Pai. E o Pai mandou o Consolador, a qual convence eu e você do pecado, do juízo, da justiça. Porque Deus, Ele quer nos dar vida. Não é vida que acabe daqui a 10 anos, daqui a mês, daqui a dias, daqui a 5 minutos, porque a cada segundo uma pessoa parte desse mundo. E ela parte sem Cristo, às vezes com Cristo. Agora imagine essa pessoa que já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar da palavra de Deus, e quando morrer se encontrar com o Criador. E lembrar aqueles crentes, aqueles rapazes que pregavam o Evangelho verdadeiramente. O Deus que ele pregava existia, era verdadeiro. Então hoje você tem a oportunidade de crer e confessar o nome do Senhor. Porque depois que você confessa e não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, você está no caminho certo, você está salvo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas por intermédio da graça, é um dom de Deus. O que Deus quer que eu e você faça é que nós venhamos confessar o seu nome, que nós venhamos se arrepender de nossos pecados, nossas maus obras. E quando nós falamos e confessar, eu lembro do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 9,
10 e 11. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crês que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Mas vós, que com o coração se crês para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se você crer no Senhor Jesus, se você entregar a sua vida para Ele, você não será confundido ou confundida, porque o próprio Deus estará com você, aonde você for, porque você estará na direção do Deus Todo-Poderoso. Então entenda isso, Deus lhe amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus lhe ama. Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer que você invoque o nome dele. Busque com todo o seu coração, com toda a sua alma. Isso foi o que Jesus nos deixou como mandamento. É amar a Deus acima de tudo. É amar ao próximo como a si mesmo. Não tem como amar o próximo se primeiro você não se amar. Não tem como você ganhar a alma do próximo se primeiro você não ganhar a sua alma para Deus. É preciso você ganhar primeiro a sua alma para Deus, para depois você pensar em ganhar a alma do seu próximo. É primeiro você tirar o cravo que está sobre os seus olhos, para depois tirar o cravo que está sobre os olhos do seu irmão. Então, nós devemos invocar o nome do Senhor, nós devemos confessá-lo, para que nós venhamos ser salvos pela graça, por intermédio da graça. É um dom de Deus. Então, fique com essa mensagem poderosa, essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Medite nela, se aprofunde nela, porque ela vai ser vida para você. Ela vai ser calço para os seus ossos. Você não vai encontrar alegria em nenhum outro canto, porque se você tentar encontrar alegria no mundo, você vai ter tristeza, porque não há alegria no mundo, só alegria em Deus. Amém? Amém. Eu deixo essa mensagem para a amada igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém, amados. Jesus, ele está às portas, ele bate, né? Uma boa noite para todos, Deus abençoe. Jesus Cristo, eu estava ali meditando e o Senhor me deu uma palavra lá em Hebreus. Uma boa noite para os irmãos que estão também aí na live no YouTube, tem irmãos de São Paulo também aí acompanhando conosco. Deus abençoe grandemente. Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e o verso 8, que vai corroborar com a palavra que o Arthur acabou de nos trazer, que diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. A Bíblia vai falar desse texto sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. A gente sabe que o povo de Deus, quando estava preso no Egito, foram 430 anos de escravidão, e Deus levanta Moisés para salvar o povo. Não foi uma tarefa fácil, porque às vezes você pode até tirar a pessoa de uma situação difícil, mas se ela não tiver a sua mente liberta, ela volta para fazer tudo errado novamente. A gente vê esse exemplo, uma pessoa que ela acostumou a viver
de migalhas de alguém. Você dá uma casa, você dá uma vida digna, ela vai vender a casa e vai voltar para a vida que estava vivendo novamente, porque não foi tratada na mente. O povo precisava ser liberto da sua mente de escravidão. E foi um processo muito longo, porque eles passaram 430 anos presos e Deus os acompanhou no deserto durante 40 anos. O próprio Deus guiou aquele povo. Vocês imaginam uma noite como essa? Todo mundo vendo uma nuvem de fogo guiando as pessoas. E todos ficavam debaixo da nuvem, porque no deserto era frio. Eu não sei se alguém aqui já foi no sertão. Eu tive um contraste quando eu cheguei no sertão. E quando cheguei pelo dia quente, pronto, cheguei no final do mundo. Meu Deus, que quintura. E é aquela quintura mesmo de você dizer assim, rapaz, o negócio é sério. Mas quando virou o dia, quando chegou a noite e ficou frio, eu dormi lá naquela cidade de Piranhas. E tem a parte de cima que é a Piranhas nova, que chama de Xingó, e a parte de baixo que é a Piranhas velha. E eu fiquei naquela parte de cima, dormi lá dentro do ônibus quando eu trabalhava. O vento batia que o ônibus chega, balançava. E eu fiquei assim imaginando, e como é que pode de dia ser tão quente e de noite ser tão frio? Era o clima do deserto. E Deus durante 40 anos tomou conta do povo. Milagres, maravilhas foram anunciadas ao povo, mas mesmo assim eles endureciam o coração. E não é diferente dos nossos dias. Jesus fala conosco, bate na porta do nosso coração. Às vezes ele nos fala por sonho, às vezes acontecimentos no meio da família, às vezes nós temos experiências mesmo com o próprio Deus, e a gente diz assim, não vou continuar fazendo dessa forma, vou continuar sendo dessa maneira. E o Senhor está dizendo, não endureça o coração. Não endureça seu coração para servir a Deus, porque não tem coisa melhor do que servir a esse Deus que é tão grande. Vivemos um tempo hoje, irmãos, que é como se ninguém fosse de ninguém no sentido de amor, de trato. Está violento a cidade que nós moramos. Até mesmo dentro das próprias comunidades você vê a frieza no coração das pessoas. E é o tempo que nós precisamos se aproximar mais de Deus, é esse tempo que nós estamos vivendo. Porque a volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar até agora, rasgar esse céu, e se nós não estivermos preparados, a gente vai ficar. Então, corroborando com a palavra que o Arthur, o som não está muito bom, mas Deus é bom, Ele abre porta, nos dá um som melhor outro tempo. Eu, corroborando com a palavra que o Arthur ele falou, eu quero somente dizer, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar Cristo. Eu já sirvo a Jesus há um bom tempo e posso dizer que depois que eu servi a Jesus, tudo na minha vida mudou. Os problemas que surgiram foi antes dele, ele só tem me dado solução. E não tem coisa melhor do que andar com Cristo. Mas pastor, o senhor não passa por lutas, por prova? Não passo, mas hoje eu passo de uma forma diferente. Antigamente eu passava só, eu passo com ele do meu lado. Hoje não tem, glória a Deus, não tem dia que eu fique, não, eu sei que ele está do meu lado. Se ele está do meu lado, está tudo certo. Se ele está do meu lado, não tem por que temer, não tem por que ficar triste. Bota aqui aquele louvor, a melhor coisa que aconteceu. Bota o playback. Eu estava meditando nesse louvor. Então assim, meu casamento, minha família, minha saúde, meu Deus, não tem coisa melhor do que entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Eu sou casado com essa senhorita aqui há 24 anos e há 30 a gente está junto, né? São 6 de namoro e noivado e 24 de casamento. 3 filhos, e posso dizer que eu me sinto como se eu fosse o namorado de 16 anos dela. Ela sabe disso. O amor é o mesmo, né? A graça de Deus é a mesma. E Deus foi quem colocou tudo isso em ordem. Foi Ele quem foi nos dando vitória, nos dando graça, abrindo as portas, né? Eu quero, para terminar, porque eu tenho uma casa para visitar, eu quero louvar esse louvor. E eu peço aos irmãos, se quiser ficar de pé, né? Se não quiser também ficar sentadinho, em nome de Jesus. Jesus está batendo na porta. Colocou, pastor?
Aleluia. Esse louvor é muito antigo, mas vale a pena. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Tu és bendito para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, glorificado, exaltado, engrandecido. Glória a Deus. E tantas coisas que andei fazendo, aleluia, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, aleluia, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz de aceitar, foi de aceitar Jesus, aleluia, inteiramente foi a melhor coisa que eu já fiz. O nosso Deus é fiel. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me aceitado, porque foi o Senhor quem nos aceitou. O Senhor diz na tua palavra: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades, nomeeis e deis fruto. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi de aceitar Jesus, sinceramente foi, aleluia, a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia, como a pastora falou, esse louvor aqui da harpa de número 15, ele é muito conhecido, muita gente louva esse louvor. Eu mesmo desde criança que eu conheço esse louvor, o número 15 da harpa cristã, e eu termino esse culto com esse louvor. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele é realmente um ícone, né, na história cristã, esse louvor. Não tem um culto de rua que ele não seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus, santo para sempre. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Como com cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Aleluia. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aleluia.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja teu nome, Senhor. Abençoa esta comunidade, esta rua, cada casa, cada família, que a tua mão esteja estendida, Senhor Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, se fazer presente na vida de teus filhos. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Aleluia. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus e Pai poderoso e santo, digno de toda honra e glória, meu Pai, graças te damos por mais essa oportunidade que foi nos dada por tua serva, a irmã Maria, de estar aqui, Pai, usando as instalações da sua residência para falar do teu nome a esta comunidade, para dizer que o Senhor está voltando, Pai. Eu te peço nesse momento, entra, meu Deus, em cada casa, vai curando, vai abençoando, vai abrindo as portas. Meu Deus, que a tua palavra produza o efeito para a qual ela foi enviada. Pai, nesta noite, no nome de Jesus, ministramos a bênção. Pai, tu és a resposta certa, como a tua palavra foi dita pela boca do teu servo. O teu jugo é suave, Senhor, o teu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa comunidade, Pai, ministramos a bênção no teu nome, Pai. Te damos graças pela vida de cada um que nessa noite veio ouvir um pouco da tua palavra, pois assim cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero só externar o convite. A nossa igreja, né, nosso modo de falar, fica aqui perto da pracinha que tinha bicho, né? Só tem a praça, agora os bichos foi tudo embora. Mas a gente fica ali naquela pracinha. Os cultos são dia domingo às 18h30, perdão, na quarta e na sexta-feira às 19 horas. Então se sintam convidados de estar lá conosco nos cultos, e muito obrigado pela receptividade mais uma vez. Que Deus venha abençoar grandemente a comunidade, e faço o chamado como sempre, né? Se tiver alguém que quer entregar a vida para Cristo, nós estamos aqui para orar, para interceder, porque Jesus, ele é fiel. Amém? Quer falar mais alguma coisa, pastora? Amém, amados? Deixa eu dar a bênção, né? A Maria, quer falar alguma coisa, Maria? Preparou uma recepção aí para os irmãos. É forte, né? Vai engordar o povo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor, ele te abençoe, e o Senhor, ele te guarde. O Senhor, ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. E a igreja diz amém. A paz do Senhor. Se senta um pouquinho. Eu vou na sua casa hoje, mano, daqui a pouquinho, viu? Em nome de Jesus. Tem um nome fim. Apertei.